Boa noite, igreja, graça e paz, amém? Amém, que bom e que especial é nós estarmos aqui para esse instante de culto e juntamente ao culto, participando aqui dessa realidade de culto, também com a palavra de Deus. Hoje é um domingo todo especial para a gente, porque na verdade ele agrupa muita coisa boa, muita coisa significativa para a gente, essa é a verdade. Nós estamos aí às portas do Natal, é nessa semana que nós temos essa data que ela é tão importante para nós, povo de Deus, povo do cristianismo evangélico, protestante, que vê em Jesus a centralidade de toda a obra e manifestação de Deus. E celebrar o nascimento de Jesus é tão importante sempre, é tão marcante para nós. E nesses dias, nesse ano, a gente definiu esse tema para esse Natal, Emmanuel, o presente de Deus. E ele sempre, por naturalidade, ele toca muito o nosso coração, porque quando a gente pensa sobre Deus nos presenteando o meio e o caminho que nos religaria a Ele, algo que nada nem ninguém podia fazer de si mesmo. Esse tema, ele mexe muito com os nossos corações, não é verdade? E enquanto isso, nós também estamos nesse momento em que a gente está encerrando 2025, nesse que é o último culto que nós temos aqui desse ano, mas já olhando, já pensando num novo tempo que Deus tem para a gente, para um ano que vem, para um 2026 que se aproxima. Então, é um momento profundo que nos dá muito pelo que agradecer, pensar e refletir, enquanto nós estamos nesse culto que ele é de Natal, mas também é um culto de ação de graças, é um culto todo profundo de louvor ao nosso Deus, e nós estamos no envolto disso tudo, participando desse momento. Nós vamos aqui olhar e aproveitar a palavra de Deus no Evangelho de Lucas. Abra comigo no capítulo 2, nós vamos ler alguns versículos e observar um trecho aqui que fala de um dos momentos desses primeiros dias de vida de Jesus, tendo ele nascido. Evangelho de Lucas, o capítulo é o 22, e nós vamos ler aqui dos versículos 25 até o versículo 38, farei uma leitura aqui na NVI, nova versão internacional, acompanhe aí na sua Bíblia, no seu celular ou na tela também, a gente disponibiliza para a sua facilidade, tá bem? Evangelho de Lucas, capítulo 2, dos versículos 25 a 38, acompanhe a leitura da palavra de Deus nesse instante comigo, que diz assim. Esse aqui é o contexto no momento em que Jesus ele é apresentado no templo. Fazia parte de toda a família judaica, Jesus era de uma família judaica, veio por meio de uma família judaica. O apresentar dos filhos no templo, Jesus, passados 7 dias, ele é levado para viver esse momento lá no templo, sempre se lembrando que o templo era o local de adoração dos judeus, e é ali que Jesus é apresentado e tudo isso se desenrola. Diz assim para a gente: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso e que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requeria o costume da lei judaica, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus dizendo: ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: este menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, ele diz à mãe, uma espada atravessará a sua alma.
Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Era muito idosa, tinha vivido com seu marido 7 anos depois de se casar, e então permanecera viúva até a idade de 84 anos. Nunca deixava o templo, adorava a Deus jejuando e orando dia e noite. Tendo chegado ali, naquele exato momento em que Jesus estava sendo apresentado, deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Feche os seus olhos, nesse instante vamos orar. Pai, nós agradecemos pela Tua palavra lida, esse trecho que faz parte, ó Pai, da Tua revelação para nós. E aqui nesse instante nós pedimos, ó Pai, iluminação do Teu Espírito, para que compreendamos, ó Pai, a profundidade daquilo que também há para nós nesse texto, nesse registro histórico ali dos primeiros dias de Jesus. Que os nossos corações estejam aquietados, silenciados, e que possamos aqui refletir em todo o desdobramento daquilo que o seu Santo Espírito tem para todos nós essa noite. É assim que nós oramos e te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Primeiros dias de Jesus, Jesus vai ser apresentado ao templo, e ali é um momento em que a família está vivendo esse tempo de adoração. A gente deve se lembrar que por mais que naturalmente tudo isso fosse totalmente profundo e impactante para Maria, que viu-se visitada pelo Espírito Santo, e ali foi a mãe, não é, de Jesus, para José, que faz parte disso tudo, familiarmente dizendo também, esse era um momento só da família, não era um momento que estava anunciado ali, que estava predito, não havia um culto especial de apresentação, porque o Salvador, o Messias, havia nascido, não, era um momento da família de Jesus, e ali era só o que a gente poderia entender como mais um dia na realidade do templo. O templo de Jerusalém era o lugar onde as famílias judaicas se reuniam para adorar, era o lugar, o centro de adoração. Ali eles iam, e eles viviam ali os seus atos, os seus cultos, as suas ofertas. Mas volto a dizer, era só mais um dia na realidade daquele templo. Mas é ali que, diante desse momento de família, da família de Jesus, que a gente vai ver esses dois personagens dos quais serão alvo da nossa atenção nessa noite, Simeão e Ana, e nós vamos olhar para eles no conjunto aqui. Quanto a Simeão, a Bíblia vai dizer que ele era um homem justo e piedoso, mas a Bíblia não vai dar mais detalhes a respeito de quem era Simeão, a respeito de importância, a respeito do que ele fazia, a respeito da a visibilidade social daqueles dias. Não, era um homem comum. O que a Bíblia vai nos informar é que ele esperava a consolação de Israel. Isso aqui deve chamar a nossa atenção. Por quê? Porque esperar a consolação de Israel tem a ver com esperar a promessa de vinda do Messias. Era uma promessa dada à nação de Israel, por gerações, por séculos. Em tese, todo israelita daquele tempo, daqueles dias, deveria esperar pela consolação de Israel, e assim aguardar o tempo disso acontecer. Mas o fato é que havia se passado tanto tempo, que nem todo mundo, na verdade, desses dias aqui estava atento e ligado a isso não é? É algo que, a título de comparação e ilustração, é como se a gente falasse sobre a volta de Jesus hoje. Volta e meia, não é? 2, 3 meses atrás nós passamos só um mês falando disso, mas assim, a gente sabe, está pré-anunciado, Jesus vai voltar, nós aguardamos essa promessa, esse é um alvo, é uma expectativa nossa. Mas em meio ao dia a dia comum, tem muita gente, muitos cristãos, muito povo de Deus vivendo vidas comuns, e por tanto tempo e por tantos instantes isso até passa desapercebido, isso é até esquecido, por exemplo. Mas ainda nesses dias, sim, há crentes que todo dia possivelmente acordam e falam assim: será que é hoje? Poderá ser hoje? Eu não vejo a hora. Será que é esse ano que vai entrar? Será que corremos o risco de Jesus ainda voltar em 2025? Entende a diferença aqui de alguém que espera com toda a expectativa? Que a palavra de Deus diz é que dentro de uma história da nação de Israel, Simeão era um homem que estava muito
aguardando, expectante de viver esse momento, a ver isso acontecer na história do seu povo. Ele era atento, ele não estava desapercebido disso, como seria muito comum. A gente tem todo o Antigo Testamento. Depois de tudo aquilo que o Antigo Testamento nos dá, passaram-se 400 anos de silêncio. Havia muito e muito tempo pelo qual havia a promessa de vinda do Messias, mas Simeão aguardava, como muitos, como a maioria naqueles dias certamente nem pensavam tanto acerca disso, não é? O texto que nós vemos aí também conta que Simeão tinha uma promessa. Ele vivia uma promessa de que ele não morreria antes de ver o Cristo. Olha só que interessante isso. Aqui dá uma pessoalidade a respeito do que Simeão vivia naqueles dias. Porque Simeão, o texto nos diz que o Espírito Santo estava sobre ele, a gente vai ver isso. E nesse contato, nesse relacionamento com o Espírito Santo, ele tinha entendido essa promessa de que ele seria privilegiado de naquela geração, na geração dele, ele poder conhecer o Salvador, saber que o Salvador chegou naqueles dias dele. A título de comparação, mais uma vez, é como se algum de nós, a palavra de Deus diz que esse tipo de revelação não é dada, não é do caráter das Escrituras e daquilo que recebemos de Deus, saber o dia e a hora da volta de Jesus. Mas só para ilustrar, é como se a um de nós fosse dito assim: olha, para você, Deus chegasse e dissesse assim: eu vou te contar, olha, é no ano que vem. É esse caráter de situação que Simeão sabia, ele tinha essa promessa dada a ele. E a gente vê algo muito profundo também, que ele foi no templo, no dia, na hora certa, em que Jesus haveria de ser apresentado, porque você não tinha uma agenda como o sábado ou domingo às 18 horas, como nós nos encontramos aqui, para os cultos ali no templo de Jerusalém. O templo ele era aberto, ele era disponível para que os cultos acontecessem. Então, para que acontecesse, vamos dizer assim, uma casualidade desse encontro, era muito improvável, não era tão certo de acontecer. Não era assim, uma questão de haver um culto, uma agenda, e provavelmente você tentar não perder nenhum culto para dar certo de você estar lá. Mas na hora certa, em que a família de Jesus, sem alardes, sem pré-anúncios, estava ali simplesmente vivendo um momento familiar para com Deus, de agradecer e ofertar pela vinda de Jesus, Simeão estava lá, não é? Simeão, ele não ficou excluído daquele momento, daquela oportunidade. Uma das coisas que nós vimos nesse ano, no Mergulhando nas Escrituras, é que o Evangelho de Lucas é esse evangelho que é escrito pensando nas pessoas comuns. E Simeão, ele era uma pessoa comum, não é? Ele era daqueles que não estava dentro da elite judaica daqueles dias, dos saduceus, que era a elite religiosa do templo. Ele não fazia parte do grupo dos fariseus, nem dos zelotes, nem dos essênios. Ele era um israelita comum, não é? Mas ele não ficou excluído desse momento tão importante da nação de Israel, da nossa história, do povo de Deus. Lá ele estava. E quando ele participou desse momento, a Bíblia vai nos dizer que ele louvou a Deus, ele agradeceu, ele ficou profundamente feliz de participar daquele momento, de perceber assim: olha como eu fui privilegiado. Quanta gente poderia estar aqui, sabe aquela sensação assim de quanta gente poderia estar aqui, eu fiz parte desse encontro, desse dia, dessa noite. Olha que coisa boa, olha que privilégio. Ele louvou, ele agradeceu, e louvou e agradeceu na consciência completa de quem era Jesus, de não era só um bebê, não era para aqueles dias, não era para aquela geração, mas era o aguardado Filho de Deus, nascido naqueles dias, que transformaria do dali por diante toda a história, como nós bem sabemos agora, tanto tempo depois, como Jesus veio e concluiu, e fez a obra de Deus ser e acontecer. E ele então faz aqui algumas falas, alegando e referenciando sobre o que seria o futuro de Jesus, e esse é o Simeão que o texto aí nos apresenta, esse homem comum. E do outro lado nós vemos Ana, uma mulher bem idosa, não é? Ana que também não estava numa condição de privilégio naqueles dias, primeiramente por conta da cultura judaica. Naqueles dias a mulher, ela tinha uma outra posição, ela não era valorizada, compreendida no seu valor do que ela tem hoje.
Tanto é que na própria cultura judaica, as mulheres não iam aonde os homens estavam, haviam lugares onde elas poderiam entrar e da onde elas não poderiam passar. Então, pela simples condição de ser mulher, a gente poderia dizer assim que Ana, ela já tinha uma situação diferente. Mas Ana não era apenas mulher, ela era também viúva. E as viúvas naqueles dias enfrentavam ainda maiores dificuldades. Ela também era dessa classificação nossa de gente comum, de gente não privilegiada, gente não reconhecida, gente não bem recebida da melhor forma possível. Mas ainda que ela estivesse nessa situação, ainda que houvessem limites para ela, o texto que nós lemos aí vai dizer que a Ana, ela não deixava o templo, ela tinha um amor, uma busca, uma sede por Deus. Ela gostava de estar ali, de participar daqueles momentos. Ela tinha os seus jejuns, as suas orações, e aqui o que a gente entende nessa leitura do que o texto promove, é que não era só que ela era uma boa religiosa, mas a gente vê nas palavras do texto aqui, expresso que ela era fervorosa, ela amava aquele lugar, ela amava a devoção que ela experimentava ali, de estar ali aproveitando disso tudo. É assim que a palavra de Deus nos diz, noite e dia ela ali estava dedicada, e ela é, novamente, tal como Simeão, daquela que naquela hora crucial, na hora daquela visita, no trazer do bebê para ser apresentado, ela estava lá, privilegiada, fazendo parte do encontro, podendo ter a oportunidade de estar ali naquela situação, naquela realidade. E ela também, chegando naquela hora, dava graças a Deus. Ela não fica de fora dessa festa, vamos dizer assim, daquela família e do Senhor, não é? Ela dava graças a Deus, ela agradecia e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Mais uma vez a gente vê que tanto, tal como Simeão, Ana, ela era daquele coração que esperava a redenção. Porque é diferente, gente. Hoje nós somos o povo de Deus. A gente vive a história da redenção aguardando o retorno de Jesus, mas Jesus já veio, Jesus já viveu seu ministério, Jesus já foi à cruz do Calvário, Jesus já cumpriu lá muito de antemão tudo que ele tinha a cumprir. Mas aqui nesses dias tudo isso só era uma promessa da parte de Deus. Mas eles dois aguardavam nessa medida de uma forma tão profunda, e redenção para eles naqueles dias ainda não tinha incluído a passagem de Jesus pela cruz. Jesus nem tinha chegado, nem tinha nascido, nem havia manjedoura, nem tinham pastores cantado, nem tinham os magos do Oriente viajado. Tudo isso era algo a acontecer no futuro, mas a realidade da redenção já era algo muito aguardado, tanto por Simeão quanto por Ana. Então a gente vê esses dois, Simeão e Ana, daqueles que geralmente não costumavam estar em situação de privilégio, ou seja, eram naturalmente excluídos, mas que foram incluídos naquele momento. A gente vê que eles eram piedosos e dedicados a Deus, e foram privilegiados por Deus. Não que Deus fizesse acepção de pessoas, porque Deus não faz. Mas a questão, tal como no texto que nós lemos abrindo o culto aqui, Deus é o Deus que Ele que se deixa ser achado. E Deus se deixa ser achado com quem quer encontrá-lo, com quem o honra, com quem sabe, quer viver algo todo especial com Ele. E quero crer, quero pensar, quero entender que Deus, ao ver essa devoção, essa entrega, esse coração fervoroso, tanto do Simeão quanto da Ana, é Ele que mobiliza aqui toda essa série de eventos que vai levar eles a participar daquela chegada, na hora certa, de estarem ali para aquele momento, não é? Simeão ainda vivendo o cumprimento de uma promessa. A gente vê que eles vêm de uma caminhada de cultivo, de preparo, de dedicação para aquele momento. A Ana aguardava, para o Simeão havia uma promessa, e eles, quando eles passam por aquele momento, quanta gratidão eles experimentam ali naquele instante. E é a partir dali que eles olham para o futuro, eles pensam sobre o que Jesus continuaria a representar-se na história de Israel, e o que ele representaria ser, e tudo isso torna aquele momento tão profundo, tão significativo. A gente vê que tem parte naquele momento grande alegria no coração deles, eles que são excluídos, ou seja, permitidos e possibilitados para viver aquele momento.
com profunda gratidão. Alegria porque o presente de Deus foi dado, um presente de graça, um presente não merecido, não foi por mérito algum, mas Deus providenciou o Deus conosco, aquele que religaria, aquele que traria de novo proximidade e ligação entre o homem e Deus, não é? Eles estão satisfeitos, realizados, porque eles viram o que Deus havia feito pelas suas vidas, e eles estavam ali, experimentando o Emanuel. Eles experimentaram a espera, eles estavam vivendo aquele momento de grande alegria, e estavam ali olhando com satisfação e alegria para tudo aquilo que aquela história ainda iria se desenrolar e ser. Então, olhando para a gente comum como Simeão e Ana, a gente vê esse episódio aqui desses dias e a gente aplica para a gente nessa noite, olhando para as nossas vidas e para a nossa realidade também, em pensar e perceber a respeito de quem eles foram e do que eles viveram. E eu chamo a atenção para um aspecto importante aqui da importância da devoção e da piedade, porque Simeão e Ana viveram devoção e piedade, e isso foi tremendamente abençoador para a vida deles, não é? Eles eram justos e piedosos, eles eram dedicados, e foram abençoados por Deus, eles foram permitidos a participar daquele momento tão rico, tão profundo, e isso deve nos fazer pensar também, porque o nosso Deus, eu volto sempre a esse ponto, porque ele é pessoalmente muito tocante para mim. Nosso Deus, ele é um Deus pessoal, ele é um Deus relacional, ele nos criou para o relacionamento com ele, e ele quer que a gente viva fervor, que a gente viva a busca por ele, que a gente corra na direção dele, que a gente se dedique a ele, porque ele quer desfrutar de coisas profundas e maravilhosas que ele vai causar e realizar na nossa vida. Vocês conseguem pensar a medida de alegria na vida de Simeão e de Ana participando desse momento? Já pensou se fosse a gente participar? Saber que poucos foram convidados, saber que poucos foram envolvidos para participar daquele momento, e você está ali diante daquele momento, do Salvador ser apresentado naqueles dias, naquele momento. Quanta honra, que prazer, que alegria. A gente deve trazer isso para a gente, para pensar assim: Deus continua o mesmo Deus realizador, Deus está fazendo a sua obra pelo mundo, Deus está marcando vidas, pessoas, histórias e contextos. É muito óbvio que a obra feita em Cristo, ela é extraordinária e única, o evento único na história. Cristo já veio, e outro evento de igual magnitude será a sua volta, e ele vai voltar. Mas enquanto Jesus não volta, Deus continua realizando no mundo, Deus continua abençoando, Deus continua realizando coisas extraordinárias. E algo que eu quero destacar aqui a início, olhando para Simeão e Ana, é que quando vivemos piedade, fervor, devoção, a gente é envolvido em coisas especiais que Deus está realizando pelo mundo, porque a devoção é a busca, a sede por Deus que nos levará a estar envolvidos nessa proximidade, nessa intimidade de Deus agindo pelo mundo. Chamo atenção muito para isso, porque pense comigo, olha, o evangelho de Mateus já é um evangelho diferente. Ele vai falar sobre grupos daqueles tempos que eram muito privilegiados, saduceus, fariseus, eram homens que foram lá depois disputar com Jesus, ver se ele era mesmo o Messias, ver se de fato era a verdade de Deus acontecendo naqueles tempos. Eles eram respeitados no templo, eles eram respeitados pelo domínio da lei que eles exerciam, eles eram gente importante naqueles dias. Mas esses homens não estavam lá participando desse momento de uma forma pessoal e íntima, como Simeão e Ana estavam. Eu aplico isso aqui para nós em chamar a atenção de que Deus está ainda assim manifestando, realizando coisas poderosas pelo mundo, coisas poderosas no nosso entorno, nas nossas possibilidades de estarmos permitidos ou não participar daquilo. Mas a pergunta que nos faz pensar nessa noite é: a nossa medida de devoção, de fervor, de busca, de interesse por Deus nos possibilita estar lá no epicentro da onde Deus está realizando coisas extraordinárias? É uma primeira pergunta. Outro destaque que eu trago a respeito dessa vida de devoção deles é que eles esperavam pelo que é certo, eles estavam com a agenda certa.
Naqueles dias de Simeão e de Ana, haviam muitos homens da nação de Israel, aguardando muitas coisas, outros interesses, outras bandeiras. Gente que talvez naqueles dias, como os zelotes, estavam preocupados assim: a gente precisa acabar com o domínio de Roma, não dá, a gente precisa voltar a ser uma nação livre, como foi a nossa nação nos dias de Davi, de Salomão, poderosa. Quando que isso vai acontecer? Vamos nos insurgir, vamos mobilizar alguma coisa. Como a gente vai materializar isso? Haviam outros homens preocupados com a liturgia clássica histórica daquilo que eles faziam no templo. Havia os fariseus que copiavam a lei, que dominavam a lei, que discutiam entre seus mestres, que formatavam as tradições e que estavam focados nisso. Mas a gente vê que em Simeão e Ana, eles estavam esperando naqueles dias, a grande expectativa do calor do coração deles dois, era aquilo que também era o tema de Deus. Você consegue pensar sobre isso, a respeito da sua vida, como eu me ponho para pensar também, em raciocinar o seguinte: será que aquilo que mais me preocupa hoje, Deus ele é onipotente, ok? Deus não se preocupa, vamos entender, vamos combinar isso. Mas vamos associar como se Deus se preocupasse. As preocupações que estão no centro do nosso coração são iguais às preocupações que estão no coração de Deus? É um ótimo contraponto para a gente pensar. Porque falar sobre verdades como a gente expressa acerca de sermos discípulos de Jesus, viver o reino de Deus, viver o evangelho nesses nossos dias, precisa representar o seguinte: o nosso coração estar alinhado ao coração de Deus. Naqueles dias, naquele momento, a prioridade de Deus era fazer vir Jesus, porque Deus queria que Jesus viesse para que o processo da obra, da redenção continuasse. Segundo Gálatas 4:4 vai dizer, no tempo certo, na plenitude dos tempos, no tempo que Deus definiu, era o momento em que era o número 1 da lista de Deus, era fazer vir Jesus o Cristo. E isso também era o número 1 da lista de Simeão, da lista da Ana também. E quando está todo mundo nessa sintonia, a gente vê algo profundo, gente simples, gente que na Bíblia eles não vão ser mencionados em outra passagem das Escrituras. Mas gente comum como eles estão vivendo um momento extraordinário, tocante de estar ali na intimidade da família de Jesus, vivendo a alegria da chegada de Jesus, porque no coração deles pulsava o que, vamos dizer assim, pulsava no coração de Deus também. E aplicando para nós, a gente precisa confrontar essa ideia, essa compreensão a respeito do nosso coração, acerca do que Deus está pensando, do que Deus tem como agenda, do que Deus deseja também nesses nossos dias. Porque existe o grande risco de em tantos momentos nós nos comportarmos como outros homens daqueles dias, em estarmos gastando tanta energia em coisas que para Deus são efêmeras, não tem todo esse valor, não tem toda essa prioridade. Talvez outros homens não estiveram naquele dia, naquele momento, porque tinham outros compromissos que para eles achavam mais importantes, mas para Deus não, aquele era o momento do encontro ali, da família apresentar e dar graças, porque ali familiarmente eles estavam experimentando a chegada do bebê, o Jesus, o menino Jesus, mas para além disso, era o Salvador ali, e Simeão e Ana vivem isso. Nós devemos pensar sobre isso. Nós não sabemos quando Jesus vai voltar, a gente espera que seja o quanto antes, mas se não for, em meio à nossa espera por Jesus, o que Deus está realizando nesses dias que pulsa com prioridade no coração de Deus? A grande pergunta é: também inquieta o nosso coração? Também chacoalha a gente? Porque é isso que vai contar acerca dessa nossa devoção, dessa sintonia certa com Deus, não é verdade? Isso é muito importante para nós, gente. Nós estamos nos dias em que existem grande volume de informação. É massivo esse mundo digital, esse mundo de tantas vozes, esse mundo tumultuado, esse mundo onde a gente está conectado a tantas situações e tantas coisas exercem pressões sobre a gente, mas a gente precisa pensar na nossa lista, e a gente precisa depois pensar na lista de Deus e falar: e aí? A nossa lista está alinhada à lista de Deus?
Olha só que interessante dentro da vida ainda de devoção do Simeão e da Ana. Eles estavam aptos para viver promessas. A promessa, ela é um acordo unilateral, ela envolve dois lados, mas ela é um acordo unilateral em que alguém faz, estabelece e alguém então recebe, não é? Aquele compromisso. A promessa, ela é vivida em relacionamentos. Hoje nós cantamos aqui uma música que fala de promessas, não é verdade? E as promessas, elas são experimentadas e garantidas por meio do relacionamento. Olha só que alegria, que beleza. Simeão, um homem a quem foi dada uma promessa tão especial como essa. E sabe qual que é o melhor da promessa? Porque há promessas dos quais às vezes as pessoas se enganam, não é verdade? Mas a promessa profunda é aquela que ela é verdadeira, ela é real. Simeão verdadeiramente recebeu uma promessa de Deus. Essa promessa aconteceu e se executou. E existem na palavra de Deus uma série de promessas que foram feitas para todo o povo de Deus, para todo aquele que se achegou a Deus por meio de Jesus Cristo. Mas existem promessas específicas também. Mas a grande questão é, nós somos um povo, nós somos individuais que vivemos promessas para com o nosso Deus? A gente vive, passa e caminha pessoal e na intimidade com Deus a ponto de entender promessas, a ponto de entender alvos que Ele tem em específico para nós, a ponto de distinguir possibilidades nos quais Ele quer nos envolver. A gente entende a pessoalidade de Deus vivida e aplicada na nossa pessoalidade, ou a gente só vive talvez uma realidade da massa do povo de Deus no que se aplica à minha vida? Porque Deus, Ele é pessoal. Eu gosto de brincar e falar para alguns em alguns momentos, Deus, Ele é o Deus do CPF, do RG, Deus, Ele conhece a nossa história em detalhes, Deus se lembra de tudo, quando a gente, muitas vezes ao longo dos anos, a gente vai esquecendo de detalhes da nossa história. Deus nos conhece como ninguém. Deus, Ele não olha para você e fala, é só mais um filho meu, mas Deus sabe exatamente quem você é, o que você experimentou, e Deus realizador, Ele tem grandes coisas que Ele quer envolver seus filhos. Deus gosta de fazer promessas, Deus gosta de cumprir promessas, porque Ele sabe que em meio à experiência de conhecer a Deus, receber promessas e viver promessas, nós engrandecemos, nós glorificamos, nós honramos, nós percebemos a Deus. Só que o grande problema é quando a gente está mais uma vez perdido em meio a tanta coisa que está acontecendo, principalmente em dias como o nosso, em que tudo que nós muitas vezes aproveitamos são das promessas que já foi dita a todo o povo de Deus, e elas são extraordinárias. Ele nunca nos deixará, igual nós cantamos essa noite, Jesus vai voltar, é promessa para nós, amém por isso. Promessas profundas para o povo de Deus, mas Deus também tem feitos pessoais para as nossas vidas no particular. Mas a grande questão é, na nossa devoção, na nossa caminhada com Deus, nós estamos atentos a tudo isso? Não é? Prosseguindo, a gente ainda entende que essa devoção, ela vai levar, não é? Simeão e Ana a uma real gratidão. Uma gratidão adoradora, ou seja, uma gratidão que glorifica a Deus. A gente ouve muito falar em gratidão nesses nossos dias também. Os neurocientistas falam da importância de você ser grato, de você ser uma pessoa que reconhece feitos, vitórias, de você saber o que está acontecendo de bem e corresponder positivamente a isso. Existe no conceito secular algo chamado de positividade, então é você buscar um caminho legal de lidar com a vida e ficar bem com isso. Mas veja, não é disso que eu estou dizendo. Existem coisas boas em tudo isso, indiscutivelmente falando, mas a questão que eu estou dizendo aqui é sobre uma gratidão profunda, de vínculo, compensadora, glorificadora de alguém que caminha com Deus. E isso é algo que Simeão e Ana, eles experimentam, porque eles reconhecem a Deus em todos os seus caminhos. Um homem sem status naqueles dias, uma mulher, uma viúva, não considerada, não valorizada naqueles dias. É certo que Simeão e Ana, eles tinham problemas da vida comum. É certo que eles podiam passar por algum tipo de aperto. Naqueles dias as viúvas passavam por dificuldades também, com certeza. É certo que eles tinham outras coisas pelas quais se preocupar e se dedicar, mas eles tinham entendido ali uma prioridade de vida, e quando eles se dedicam a essa prioridade de vida, e conhecem o Senhor, e experimentam o cuidado do Senhor para com as suas vidas comuns, eles vão experimentando que Deus vai acrescentando de dia em dia,
Deus alimenta os seus corações com esperança, com alegria, e Deus faz acontecer na vida deles momentos únicos, momentos ímpar, como esse aqui que a gente vê acontecer na vida deles. E a partir disso a gratidão deles é uma gratidão adoradora. Eles se rendem, eles veem que Deus prometeu, Deus realizou, Deus os possibilitou estar ali. Tem muita alegria envolvida, tem muito reconhecimento a Deus, tem muita percepção de, olha, eu não sou alguém perdido no deserto, eu sou só mais um grão de areia na grande praia que Deus assiste. Mas Ele me sabe, Ele me conhece, Ele me permite, Ele me recebeu aqui para participar desse momento. E olha que coisa boa, não é? A gente vê essas etapas de gratidão acontecendo aqui na vida deles, quando eles experimentam tudo isso, não é verdade? Isso tem a ver conosco também. Nós devemos trazer uma aplicação para a gente aqui nesses nossos dias, porque existe um modelo de vida padrão que de alguma forma a gente vai ser tendenciado a buscar, a produzir, a alcançar alvos em comuns. Mas de novo, quando a gente vive uma devoção fervorosa com Deus, e isso se dá num campo de uma intimidade com Deus, Ele nos trará um campo de conhecê-lo e experimentá-lo de uma forma muito tocante, muito profunda. Isso vai levar a gente a experimentar uma pessoalidade de Deus maravilhosa na nossa vida, e não tem nada mais significativo do que você perceber Deus te visitando de uma forma tão íntima, tão pessoal. Essa semana eu conversava, numa das conversas que eu tive essa semana, pastorais, eu falava sobre Jacó, que ele viveu muita coisa na casa dos pais dele, mas é ali quando ele está no deserto, fugindo, vamos dizer assim, travesseiro de pedra, sem rumo, meio sem destino, sem direção, sem saber o que ia acontecer com ele propriamente dito, é ali que ele tem o primeiro encontro dele pessoal com Deus. E por mais que você esteja no deserto, por mais que você tenha um travesseiro de pedra, se você se encontrou com Deus, as tuas forças são renovadas, encorajamento vem para a sua vida, porque são coisas que só Deus pode fazer na vida do homem. Medida nenhuma de dinheiro, de sucesso, de poder pode dar aquilo que só Deus pode dar. E é disso que nós estamos falando, sobre essa gratidão a ser vivida, porque isso não é comprado, isso não é adquirido de formas humanas, mas isso é experimentado de uma forma profunda quando se vive em intimidade, em busca, em sede e em fervor por Deus. Porque daí Deus, Ele simplesmente, Ele nos contempla. E isso é um grande desafio para nós nesses nossos dias, porque assim, nós acordamos, abrimos nossos olhos, a gente respira, aí primeiro a gente se reconhece como alguém, como ser humano, a gente já começa a pensar no que a gente vai fazer, e a partir dali o nosso dia tantas vezes é uma sequência de itens, compromissos, coisas para fazer, urgências, o que vai ficar para amanhã, o que tem que ser antecipado para hoje. E essa vida corrida moderna que a gente tem vivido, ela tira de nós isso que é tão necessário para nós, que é o parar tudo, silenciar, aquietar o coração, olhar para Deus, ouvir ao Senhor, perceber o que Deus tem para a gente, para que assim a gente o conheça, o experimente, e a partir disso a gente o adore, e quando a gente vai vendo essa vida dele com a gente acontecer. Porque eu quero chamar uma atenção aqui de vocês o seguinte: Simeão e Ana, eles não adoraram pura e única simplesmente porque eles foram envolvidos naquele momento. Eles adoraram porque eles já eram adoradores continuamente. Enquanto eles estavam esperando em fé, a adoração já acontecia na vida deles, e aquilo agradava demais a Deus, porque a palavra de Deus nos diz que pela fé nós agradamos o coração de Deus. Ainda que eles não tivessem tomado Jesus no colo, eles aguardavam, principalmente o Simeão, que tinha promessa para ele. Já pensou você viver uma vida centrada numa promessa tão maravilhosa como essa? Eles já eram adoradores, e é por isso que esse instante do qual eles participam é tão fora do sério para eles, porque eles estão reconhecendo essa manifestação do Deus pessoal a eles, e essa devoção, essa gratidão adoradora, tudo isso, finalizando aqui, tem a ver com essa expressão do Deus
conosco, do Emanuel, que é significado na pessoa de Jesus, porque Ele foi o presente de Deus para nós. Jesus, Ele é tão especial para a gente, porque é Ele que abre o caminho nosso de volta para o Pai, e uma vez aberto, Ele nos traz o relacionamento. Isso aqui é algo muito profundo. A gente pensa muito sobre vir ao reino, ser religado a Deus, e isso é maravilhoso, isso é tudo. Mas para além disso, ter acesso de novo a Deus não é uma simples questão de ser livre da perdição eterna, mas é caminhar com Deus. Das palavras marcantes que eu acho da Bíblia, quando fala que Deus, Ele sabe lá da sua agenda extraordinária, transcendente, Ele ia lá no jardim, passear pelo jardim, encontrar com Adão e com Eva, antes do pecado ser uma realidade, antes da queda acontecer. Esse é o Deus que quer se relacionar com a gente, e Jesus, Ele é especial, porque Ele é esse presente para abrir caminho para tudo isso. Isso aqui é muito profundo, por quê? Porque Simeão e Ana já viveram isso em antemão, pela fé. Pensem comigo, olhem só o privilégio de Simeão. A palavra de Deus vai nos revelar, vai nos mostrar, que o Espírito Santo, ele é algo que vai vir para a vida dos crentes, a partir do momento em que Jesus ressurgiu, e na sua vitória, Ele dá vitória àqueles que creem nele, mas isso é depois da volta de Jesus aos céus. Atos vai nos mostrar isso. É a partir dali que o Espírito Santo, ele vai vir então para aqueles que creem em Jesus. Mas sim, antes daquele momento haviam manifestações, haviam concessões específicas do Espírito Santo sobre a vida de alguns, sobre a vida de líderes da nação, do povo de Deus, havia. Mas Simeão não era um líder, Simeão não era um profeta, Simeão não era um rei, Simeão não era alguém dessa magnitude na história do povo de Deus. Mas ele viveu uma intimidade tão profunda, uma busca tão intensa com Deus, que houve uma exceção para Simeão, e ele experimentou de primeira mão a presença do Espírito Santo, e ser revelado a ele, ser dado promessa a ele, a alegria de tudo aquilo que pode ser vivido conforme a presença do Espírito Santo, num tempo em que as pessoas, os fiéis, vamos dizer assim, não viviam isso. Simeão viveu por primazia, por antecipação, não é? Isso é algo maravilhoso que nós temos que pensar para a gente hoje, porque agora, a partir do Emanuel, do Deus conosco, de Jesus, nós temos o Espírito Santo para nós, e o Espírito Santo em nós, nos que creem em Jesus, ele é para ativar a nossa devoção, essa devoção que vive e participa da intimidade de Deus, enquanto está envolvido com Ele, e é concedido a estes participar e ter parte naquilo que Deus está realizando no mundo. E aí, a partir disso, Deus realiza coisas, você participa em devoção, você se alegra por esses momentos, eles te tocam, eles te chacoalham, e você adora plenamente, e você reconhece Deus, e você chora, e você se quebranta, você se alegra, porque você percebe que nada nesse mundo pode comprar ou pode pagar por essa alegria, mas é algo vivida na essência do que Deus preparou para você viver, e tudo isso é garantido em Cristo, o Deus conosco. O Deus que abre-nos caminho para o relacionamento com Deus, para a intimidade, para o convívio, para o prazer de ouvir a voz dEle, de ser cuidado por Ele, de ser abençoado por Ele. Simeão e Ana viveram isso, nós estamos para viver isso hoje, sem dificuldades, sem impeditivos, porque o Espírito Santo está naqueles que creem em Jesus. Mas a pergunta que nós olhamos para essa noite é de raciocinar sobre em qual medida nós estamos aproveitando tudo isso. Esse presente de Deus veio para nos tirar da condenação eterna, mas para nos elevar a essa condição do convívio maravilhoso com Deus, do caminhar com Ele, do testificar, ser testemunha ocular, ser testemunha de ouvidos, de presenciar o que Ele está realizando para o mundo, pelo mundo, e se maravilhar com isso, e uma vez maravilhado, agradecer, adorar, se render a Ele, enquanto participa disso tudo. Tudo isso possibilitado pelo Emanuel, o Emanuel que Simeão e Ana tomaram ao colo, viram naquele dia diante deles e se alegraram por tamanho momento, por tamanha
emoção de participar de algo tão profundo ali naquele instante. Nós estamos à porta de mais um Natal, nós celebramos o Emanuel, o presente de Deus, a marca do amor de Deus por nós, para a salvação e para o relacionamento com Deus. Nós estamos concluindo o ano e é certo que, não sei em qual medida, mas você pode e deve parar e pensar em quantas coisas você foi abençoado, você foi privilegiado por Deus, mas em quantas delas você tem vivido essa medida de gratidão, de reconhecer, de perceber o que Deus tem feito por você ou em meio a você. Ou talvez se isso não tenha acontecido tanto, se essa gratidão ela não é tão marcada, é porque talvez tenha faltado medida de intimidade de você para com Deus, tenha faltado fervor, tenha faltado devoção, tenha faltado, sabe, essa dedicação que nos leva a lugares, a eventos, a ocasiões extraordinárias. E Deus, sabe, Ele nos inspirando aqui com Simeão e Ana, Ele fala assim: olha, não fica assim não, vem viver coisa boa, extraordinária. A gente olhou aqui no início do culto, coisas maravilhosas Deus tem preparado para nós, e Ele quer que a gente as viva. Mas a medida do viver tudo isso não tem a ver com cruzar os braços e dizer assim: Deus, manda aí que eu estou no aguardo, eu estou na espera. Mas a medida do viver tudo isso tem a ver assim: eu vou buscar, eu vou com fervor, eu vou com alegria, eu vou com dedicação, eu vou com entrega. Eu quero dia e noite, como Ana, participar disso. Eu estou interessado em saber de promessas que Deus tem para mim nesses dias, para além das outras muitas que Ele tem por meio da sua palavra para todos os seus. Eu quero ver a especialidade de Deus para mim nesses dias. Eu quero ver o agir de Deus em contextos, em histórias, em vidas. Eu quero estar lá, ser marca disso, ser um palco para que isso aconteça, enquanto eu também testemunho o que Deus está fazendo em outras histórias, em outras vidas, em outros momentos. Eu quero sim ver tanta coisa especial, porque Deus é esse Deus desses feitos magníficos, e quando você participar disso, quanta adoração boa, profunda, especial acontecerá na tua vida. E Deus quer isso para nós. Deus não quer em nós adoradores parciais, meio adoradores, gente que adora um pouquinho. Deus, Ele quer gente de intimidade. Deus, Ele quer gente de fervor. Deus quer que a tua vida leve as marcas dos feitos extraordinários dEle, não para que você cresça, para que você brilhe, para que você diga aos outros que você é mais especial. Não, porque é tudo a graça de Deus. É para que simplesmente você se alegre. É para que você olhe para algo que você viva na sua vida e diga assim: nossa, nada é mais especial do que isso, nada tem mais valor do que isso. Eu sou um afortunado, eu sou um privilegiado. Obrigado, Senhor, por participar da sua manifestação. Obrigado por ter parte naquilo que o Senhor faz. Obrigado por presenciar o que o Senhor tem feito. Eu tenho aqui minha melhor alegria, minha melhor gratidão, porque a minha alegria de hoje não é segurar o Jesus bebê no colo, porque eu sou de 2025, eu não sou dos primeiros anos da era cristã, não estou lá, não sou como Simeão daqueles dias, mas Deus continua realizando coisas extraordinárias. Eu quero viver, sabe, com uma agenda alinhadinha à agenda de Deus. Eu quero que pulse aqui o que está pulsando no coração de Deus. Eu quero viver algo extraordinário com o meu Senhor. Deus quer que a gente viva isso. Enquanto a gente conclui esse ano e já pensa no novo ano que vai vir, a gente deve pensar sobre essas coisas. Eu tenho certeza que cada um de nós aqui quer viver coisas profundas, mas elas são alvo de uma vida de intimidade e busca com Deus. E se você não consegue enxergar isso como uma realidade que tem acontecido nesse ano, Deus te diz: vem, que eu quero realizar muita coisa na vida de vocês no ano que virá. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar nesse instante. Pai, nós agradecemos, porque quanta bondade, quanta graça, quanta misericórdia vem da parte do Senhor por nós, em toda a nossa vida, em toda a nossa existência. No seu todo conhecer de todas as coisas, o Senhor poderia tão somente ter desistido, de nem ter criado nada, porque o Senhor sabia de todas as coisas, e o Senhor sabia que o homem falharia. Mas mesmo ciente disso,
o Senhor permitiu que tudo acontecesse, o Senhor definiu Jesus como um restaurar da nossa condição. Em Cristo nós podemos nos voltar para o Senhor. No Emanuel, de novo, Deus pode estar conosco, e obrigado por isso. Esse é o teu presente para nós, por isso que o Natal é uma alegria, é uma festa, porque esse presente nos é dado. E engrandecido seja o Senhor por todas essas coisas. À luz do que refletimos aqui nessa noite, Senhor, tal como Simeão e Ana nos inspiram, nós devemos, Senhor, ser provocados a pensar sobre a nossa vida e sobre a nossa devoção, sobre tudo que faz parte nesse universo da nossa devoção, acerca de promessas, acerca da agenda de Deus, acerca da dedicação que temos para com o Senhor, porque o Senhor é o mesmo Deus, o Senhor não muda. Ainda que estejamos, e estamos sim, na nova aliança, ainda que tudo se refez a partir da obra de Cristo, nós somos os gentios, ó Pai, gente comum, que como Simeão, ali, Ana, sabe, anunciaram que Jesus haveria de vir para salvar. Nós somos alcançados, e a partir desse alcance, Senhor Deus, quantas grandes coisas o Senhor quer que a gente viva, o Senhor tem para nós, os grandes planos, as grandes realizações que nós abrimos o culto aqui desse tempo nessa noite. Mas tudo isso tem a ver com essa vida da devoção, da busca, da intimidade, do gosto de estar diante do Senhor, no gosto de perceber o que o Senhor fez, o que o Senhor disse, o que o Senhor prometeu, o que o Senhor cumpriu em atenção àquilo que o Senhor prometeu, as bênçãos derramadas, os feitos, ó Pai, extraordinários que só o Senhor pode fazer. Esse é o nosso Deus. O que era, o que há de vir, ó Pai, nos buscar, mas enquanto não nos busca, enquanto Jesus não volta, Pai, teu propósito de estar aqui é um propósito para ser vivido na comunhão íntima com o Senhor, para ser vivido, ó Pai, nessa especialidade de uma vida junto a Ti. Pai, a gente quer viver essa gratidão sem fim de uma alegria incontestável, maior que toda e qualquer outra alegria desses dias, dessa vida, dessa existência. Mas ajude-nos a compreender que essa alegria, ela é uma consequência de uma vida experimentada profundamente e intensamente com o Senhor, na Tua presença, em intimidade, em fervor e em dedicação ao Senhor. O Senhor assiste os nossos corações aqui nessa noite, o Senhor sabe como foi o ano de cada um de nós aqui, porque o Senhor não nos tira num critério geral, de uma massa, de muitos ser unidos, de um bolo de pessoas, Pai, mas o Senhor sabe a história de cada um aqui. O Senhor sabe a medida de dedicação que tem a vida em cada vida aqui, e essa palavra, ela nos destaca e nos provoca a buscarmos aquilo que a gente não tem vivido. Esse exemplo desses Teus filhos nos inspiram a buscar aquilo que a gente não tem vivido, que o Senhor quer nos dar, por meio do convívio e caminhada de perto, Pai. Sensibilize o Teu povo, sensibilize os nossos corações a olharmos para o novo ano, e tal como podemos reconhecer e saber que o Senhor esteve por nós e manifestou-se por nós ao longo desse ano, que a gente deseje por mais, que a gente busque por mais, que a gente objetive por mais, porque o Senhor quer dar, o Senhor quer nos realizar, para a Tua glória, para a nossa alegria, para o participar da Tua realização no mundo e no reino nesses dias. O Senhor quer realizar tudo isso, porque o Teu presente foi nos dado para que tudo isso fosse possível e fosse real, e nós temos disso tudo para experimentar, ó Pai. Nós Te agradecemos pelo ano que o Senhor nos deu, obrigado por tudo que o Senhor nos capacitou, nos abençoou, porque até aqui o Senhor nos trouxe. Quanta bondade do Senhor por nós. Obrigado, Pai, gratidão ao Senhor. Mas enquanto a gente se recobra de bênçãos, do Teu cuidado e do Teu favor e da Tua graça, que a gente, ó Pai, olhe para o que há de vir na esperança e na fé, para o futuro, tal como Simeão e Ana olharam, em esperar por mais, em olhar para a evolução dessa história, para desejar por muito mais, para sonhar e dizer, vai ter mais coisa especial sim, porque Deus é um Deus de grandes coisas, e Ele quer nos dar, e eu vou buscar, para que o Teu povo se comprometa a viver tudo isso,
porque o Senhor não nos chamou, Senhor Deus, para vivermos, ó Pai, vidas do tamanho daquilo que podemos fazer, viver ou experimentar segundo a nossa própria mão, mas o Senhor quer, ó Pai, uma franca e ampla, ó Pai, experiência de todo o Teu poder nas nossas vidas, e viveremos isso a partir da realidade de devoção, de fervor, de comunhão íntima com o Senhor, vivendo o Emanuel e por consequência experimentando toda a gratidão adoradora que isso por consequência nos traz. Que haja, ó Pai, totalmente, muito disso para 2026. E muito obrigado pela Tua graça, misericórdia e generosidade para as nossas vidas com relação ao que 2025 foi. É assim que nós oramos e Te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém.